Meu nome é José Carlos Ferreira, 56 anos, filho de metalúrgico e costureira nascido e criado em Pouso Alegre, sul de Minas. Vivo há 32 anos atrás do volante da minha Scania branca modelo R450, carregando minério de ferro das minas de Itabira rumo ao porto de Vitória. Era para ser mais uma viagem rotineira pela BR-116, essa estrada que corta o coração de Minas como uma cicatriz antiga, cheia de curvas traiçoeiras e neblina traicioneira. Antes de continuar, quero fazer um pedido sincero a você que está me ouvindo agora. Se esta história tocar seu coração de alguma forma, se inscreva no canal para que possamos nos encontrar novamente. E me faça uma gentileza, escreva nos comentários seu nome e de onde você está me ouvindo. Pode parecer besteira, mas quando eu imagino que tem gente do Brasil inteiro escutando essas palavras, meu peito se enche de uma gratidão que nem sei explicar. É como se a gente formasse uma grande família de estrada, unidos pela fé e pelas histórias que a vida nos ensina. Mas voltando ao que aconteceu naquela noite, que mudou minha vida para sempre. Era fim de maio, outono pesado, e eu seguia pela serra entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, quando a neblina começou a descer como um manto cinzento sobre os morros. A BR-116, naquele trecho, é traiçoeira mesmo em dias claros. Imagina numa noite dessas, com a umidade grudando no para-brisa e os faróis de milha mal furando a cortina branca que cobria tudo. O rádio PX chiava sem parar. Negativo para o comboio da Scania branca, neblina fechada no quilômetro 380, reduz a velocidade, parceiro. Era o Claudinho, velho conhecido da estrada, me alertando do perigo à frente. Reduzi para 40 km/h. Acendi todos os faróis e me agarrei no terço pendurado no retrovisor, aquele mesmo que minha mãe, Dona Neuza, me deu antes de morrer. Meu filho, ela dizia sempre, na estrada, Deus é o único copiloto que nunca dorme. Foi quando o primeiro sinal de que algo estava errado apareceu. O painel começou a piscar como árvore de Natal defeituosa. Temperatura, óleo, bateria, tudo piscando ao mesmo tempo. O coração disparou. Uma Scania R450 não para assim do nada. É máquina sueca, engenharia de primeira. Mas ali estava ela, dando sinais de que ia me deixar na mão justamente no pior trecho da serra. Consegui encostar no acostamento antes que ela morresse de vez. O motor silenciou com um suspiro pesado, como quem desiste de lutar. Fiquei ali parado, só o barulho da chuva fina que começava a cair e o vento cortante da serra sussurrando entre os eucaliptos. Tentei dar partida 3, 4 vezes. Nada. O sistema elétrico tinha pifado completamente. Desci da cabine para verificar o que podia ser. A neblina estava tão densa que mal enxergava a frente do caminhão. Foi mexendo no capô, tentando identificar o problema, que escutei passos na pista. Primeiro pensei que fosse outro caminhoneiro oferecendo ajuda, mas quando me virei, vi uma figura surgindo da neblina como um fantasma. Era uma mulher, alta, cabelos castanhos molhados grudados no rosto, vestindo um casaco social encharcado. Carregava uma pasta de couro marrom contra o peito, como quem protege a própria vida. Os olhos dela tinham uma mistura de medo e determinação que me arrepiou na hora. Devia ter uns 35 anos, mas o cansaço no rosto mostrava quem já tinha vivido muito mais que a idade permitia. "Por favor, senhor, me ajude", ela disse com a voz tremendo, mais de frio ou de medo, não saberia dizer. "Preciso sair daqui urgente. É questão de vida ou morte." Olhei ao redor. Não havia carro quebrado. Nada que explicasse como ela tinha aparecido ali no meio da serra numa noite dessas. Mas algo nos olhos dela me disse que não era hora de fazer perguntas. A neblina parecia engolir o mundo ao redor, e nós dois ali, dois estranhos no meio do nada, unidos pelo acaso e pelo desespero. "Minha filha, meu caminhão tá com problema elétrico. Não tá saindo do lugar", expliquei, mostrando o painel morto. "Mas pode entrar. Pelo menos fica no seco enquanto eu tento resolver." Ela subiu na cabine sem hesitar, ainda apertando a pasta contra o peito. Dentro da Scania, com a luz interna acesa, pude ver melhor seu rosto. Era bonita, mas havia algo quebrado ali, como quem carrega um peso que não deveria carregar sozinha.
Me chamo Helena, ela disse finalmente, depois de alguns minutos em silêncio. E essa pasta, ela pode salvar ou destruir muitas vidas. Não perguntei o que havia dentro. 3 décadas de estrada me ensinaram que tem segredos que é melhor não conhecer, pelo menos não de cara. Mas o jeito que ela falava, o medo verdadeiro nos olhos, me disse que aquilo era sério. Foi então que escutamos o ronco dos motores cortando a neblina. 2 motos vindas pelo acostamento, devagar, como quem procura alguma coisa, ou alguém. Helena se encolheu no banco, sussurrando: "Eles me acharam." "Quem são eles?" perguntei baixinho. "Gente que mata para manter segredos enterrados", ela respondeu. E naquele momento eu soube que minha vida tinha acabado de tomar um rumo que nunca imaginei possível. As motos pararam a uns 50 metros do caminhão. 2 homens encapuzados desceram, lanternas nas mãos vasculhando a neblina. Falavam baixo, mas dava para escutar. "Tem que estar por aqui." A localização do celular dela parou nesse ponto. Meu coração batia como tambor de escola de samba. Helena tirou um celular do bolso, removeu a bateria e jogou pela janela. "Agora eles vão ter que nos procurar no escuro", murmurou. Um dos encapuzados se aproximou do caminhão, lanterna mirando a cabine. Fiz sinal para Helena se abaixar e tentei parecer calmo, como um caminhoneiro qualquer com problemas mecânicos. O sujeito bateu no vidro. "Boa noite, amigo. Tudo bem aí?" "Pane elétrica", respondi, mostrando o painel apagado, esperando o guincho. Ele iluminou o interior da cabine com a lanterna, mas Helena estava escondida atrás dos bancos. "Tá sozinho?" "Tô." "Por que a pergunta?" "A gente tá procurando uma mulher que sumiu aqui na região. Morena, cabelo comprido, carregando uma pasta. Você viu alguém assim?" Olhei nos olhos dele através da máscara. Eram olhos frios, de quem não hesitaria em apertar um gatilho. "Não vi ninguém, não. Desde que parei aqui, só passou a neblina." Ele ficou me encarando por alguns segundos, como quem decide se acredita ou não. Finalmente acenou com a cabeça. "Se aparecer alguém, liga para esse número", disse, entregando um cartão. "Tem recompensa boa." Os 2 subiram nas motos e se afastaram, mas devagar, ainda procurando. Esperei o som dos motores sumir completamente antes de falar alguma coisa. "Helena, eles foram embora. Pode sair daí." Ela se levantou, o rosto pálido como a neblina lá fora. "Obrigada. Você acabou de salvar minha vida. Agora você me explica que história é essa. Quem é essa gente? E o que tem nessa pasta que vale tanto?" Helena respirou fundo, como quem se prepara para revelar algo que deveria ficar enterrado para sempre. "Sou auditora ambiental. Trabalhava para o governo fiscalizando mineradoras. Há 3 meses, descobri um esquema de falsificação de laudos ambientais que pode estar envenenando milhares de pessoas." Ela abriu um pouco a pasta, mostrando papéis, fotos, documentos oficiais. "Tudo isso aqui prova que a mineração Vale do Aço está extraindo minério sem as licenças corretas, contaminando o Rio Doce com metais pesados e, pior, comprando funcionários de órgãos ambientais para falsificar relatórios." Meu estômago virou gelo. "E por que você não entregou isso para a polícia?" "Porque a polícia também está comprada." Tentei denunciar pelos canais oficiais, mas 3 colegas que tinham parte dessas informações já morreram. Acidentes, segundo os jornais. Um capotou na serra, outro teve infarto aos 35 anos, o terceiro se suicidou. Helena fechou a pasta e me olhou nos olhos. "Eu seria a 4ª se não tivesse fugido. E agora você também corre perigo por me ajudar." Fiquei em silêncio, tentando processar aquilo tudo. Um homem simples como eu, que só queria transportar minério e voltar para casa, agora estava no meio de um esquema que envolvia morte, corrupção e sei lá mais o quê. Foi nesse momento que escutei um ruído diferente, cortando a neblina. Não era moto. Era o ronco grave de um motor diesel se aproximando. Uma luz forte, mais potente que faróis comuns, varreu a pista até nos encontrar. "É um guincho?" Helena perguntou esperançosa. Olhei melhor. Era uma caminhonete preta, levantada, com faróis de milha que transformavam a neblina numa parede luminosa.
e ela vinha devagar, procurando, como um predador farejando a presa. Não, respondi, o sangue gelando nas veias. Não é guincho, não. Helena viu a caminhonete se aproximando e sua expressão mudou de esperança para terror puro. José Carlos, eles voltaram. E agora trouxeram reforço. A caminhonete parou a uns 30 metros, mantendo os faróis acesos, nos cegando propositalmente. 3 homens desceram sem se importar em esconder os rostos. Isso não era bom sinal. Quando o bandido não esconde a cara, é porque não vai deixar testemunha. Agora eu entrego a pasta e talvez eles nos deixem ir, Helena sussurrou. Não, respondi, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza na voz. Gente assim não deixa testemunha. Se você entregar isso, nós 2 morremos aqui mesmo. Olhei ao redor, tentando encontrar uma saída. A neblina continuava densa, a Scania estava morta, e 3 homens armados caminhavam em nossa direção. Era então que me lembrei de algo que meu pai sempre dizia. Filho, quando a situação apertar, reza e corre, nessa ordem. Peguei o terço no retrovisor, fiz o sinal da cruz e sussurrei. São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, me ajude a tirar essa moça daqui viva. O que você vai fazer? Helena perguntou. Vou tentar ligar esse caminhão na força do ódio e da fé. E se der certo, a gente vai sair daqui voando. Girei a chave mais uma vez. Nada. Tentei de novo, pisando fundo no acelerador. O motor deu uma tossida. Morreu. Os homens estavam a 20 metros agora, lanternas cortando a neblina, vozes baixas coordenando a aproximação. Na terceira tentativa, sussurrei. Nossa Senhora Aparecida, não me abandone agora. Girei a chave com toda a força. O motor pegou. Não era o ronco forte de sempre. Estava falhando, mas estava vivo. Segura firme! Gritei, engatando a primeira marcha. A Scania saiu cantando pneu no asfalto molhado. Os homens correram atrás, gritando, mas já era tarde. Em segundos, estávamos envolvidos pela neblina protetora, sumindo na serra como fantasmas. Conseguimos! Helena gritou, mas eu sabia que era só o começo. O caminhão estava funcionando mais mal. A cada quilômetro, o motor falhava mais. Não íamos longe assim. Precisávamos de um lugar para nos esconder, e eu precisava de tempo para entender direito em que roubada tinha me metido. Foi então que me lembrei da igreja. Uns 15 quilômetros à frente, havia uma antiga igreja colonial abandonada, escondida numa estrada de terra no meio da Mata Atlântica, lugar que até Deus tinha esquecido, mas que podia ser nossa salvação. Para onde estamos indo? Helena perguntou. Para um lugar onde eles não vão procurar, respondi, esperando estar certo. E lá você vai me contar tudo, porque se vou morrer por sua causa, quero pelo menos saber por quê. A neblina ia ficando para trás conforme descíamos a serra, mas o perigo ainda estava ali, invisível, nos seguindo como sombra. E eu, um simples caminhoneiro de 56 anos, me via carregando muito mais que minério. Carregava a verdade. E descobri naquela noite que a verdade pode pesar mais que qualquer carga no mundo. A Scania bufava como animal ferido, mas seguia em frente. Porque às vezes é assim que a vida funciona. Quando tudo parece perdido, a fé move montanhas, ou pelo menos move caminhões quebrados na direção da redenção. A estrada de terra para a igreja colonial parecia mais um túnel escavado na Mata Atlântica. Galhos baixos arranhavam a carroceria da Scania, e a cada metro que avançávamos, a civilização ficava mais distante. O motor ainda falhava, tossindo como um velho fumante, mas nos levava adiante por pura teimosia sueca e a força das minhas orações. Helena permanecia calada, agarrada na pasta de couro como se fosse um bebê. De vez em quando olhava pelo retrovisor, mas a escuridão da mata tinha nos engolido completamente. Eram quase 2 da manhã quando finalmente avistamos a silhueta da igreja de Nossa Senhora do Socorro, abandonada há pelo menos 20 anos, mas ainda de pé, como um testemunho de fé que o tempo não conseguiu derrubar. A construção era do século XVIII, paredes de pedra e cal, telhado de telha colonial meio desabado, mas a estrutura principal resistia. O sino ainda pendia na torre, mudo há décadas, mas presente.
Uma figueira gigantesca havia crescido ao lado da igreja, seus galhos se estendendo como braços protetores sobre o telhado. Estacionei a Scania atrás da igreja, escondida da estrada principal. O silêncio da mata era quase sagrado, só quebrado pelo canto de uma coruja distante e o vento sussurrando entre as folhas. Desci da cabine e ajudei Helena a descer. Ela tremia, e não era só de frio. "Vamos entrar", disse, empurrando a porta de madeira carcomida. "Aqui podemos conversar sem medo." Dentro da igreja, a escuridão era quase total. Usei a lanterna do celular para iluminar o ambiente. O altar principal ainda estava lá. Um crucifixo de madeira pendurado na parede de pedra, bancos de madeira espalhados pelo chão de terra batida. Havia velas derretidas em castiçais antigos, sinal de que alguém ainda visitava aquele lugar ocasionalmente. Helena se ajoelhou diante do altar e começou a chorar. Não era choro de medo, era de alívio, como quem finalmente encontra um porto seguro depois de navegar numa tempestade. Eu me ajoelhei ao lado dela e fiz o sinal da cruz. "Nossa Senhora do Socorro", sussurrei, "protege essa moça e me dá sabedoria para saber o que fazer." Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio, deixando a paz daquele lugar sagrado acalmar nossos corações. Depois, Helena se sentou num dos bancos e abriu a pasta completamente pela primeira vez. "José Carlos, preciso que você veja tudo isso", disse, estendendo documentos sob a luz da lanterna. "Porque depois que souber, não tem mais volta." O que vi me fez o sangue gelar. Laudos ambientais com assinaturas falsificadas, fotos de rios contaminados com água vermelha como sangue, relatórios médicos de crianças com câncer numa proporção assustadora, e-mails entre executivos da mineradora planejando como comprar silêncio de autoridades. "Meu Deus do céu", murmurei folheando os papéis. "Isso aqui é prova de genocídio." "Exato", Helena confirmou, a voz firme agora. "A mineração Vale do Aço não é só uma empresa extraindo minério ilegalmente. Eles estão envenenando 3 cidades inteiras, Mariana, Barra Longa e Rio Doce. Mais de 60 mil pessoas bebendo água contaminada com mercúrio, chumbo e arsênico." Ela me mostrou um relatório médico com dados arrepiantes. Em 5 anos, os casos de câncer infantil na região aumentaram 300%. Má formação de bebês subiu 250%. E os órgãos de fiscalização ambiental não só sabem disso, como estão sendo pagos para fingir que está tudo normal. Peguei uma foto que mostrava um rio completamente vermelho, com peixes mortos boiando na superfície. "E você descobriu isso como?" Era auditora sênior do IBAMA. Há 6 meses recebi uma denúncia anônima de um ex-funcionário da mineradora. Comecei a investigar e descobri que os laudos que chegavam na minha mesa eram todos falsificados. "Os verdadeiros estão aqui", disse batendo na pasta. Helena tirou um pendrive de um compartimento secreto da pasta. Nesse pendrive tem áudios de reuniões onde os executivos planejam os subornos, vídeos da contaminação sendo despejada direto no rio e a lista completa de funcionários públicos comprados. Tem gente do IBAMA, da Polícia Civil, da Prefeitura de Mariana e até do Ministério Público. Senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. "Helena, isso aqui pode derrubar meio governo de Minas. Por isso mesmo é que eles querem me matar. 3 colegas meus que estavam investigando isso já morreram. Dr. Roberto, que era coordenador da fiscalização, capotou na serra numa noite sem chuva. Doutora Marisa, que tinha descoberto as falsificações, teve um infarto fulminante aos 32 anos. E Dr. Carlos, que ia entregar tudo para a Polícia Federal, se suicidou com um tiro na nuca. O absurdo da situação me atingiu como um soco no estômago. E você acha que eu posso ajudar como? Sou só um caminhoneiro, Helena. Não entendo nada dessas coisas de governo. Ela segurou minha mão com força. Porque você é honesto. Vi isso nos seus olhos quando me deu carona sem fazer perguntas. E porque você conhece essa estrada como ninguém. Preciso chegar até Belo Horizonte, entregar isso para alguém que ainda não esteja comprado. Quem? Padre Miguel da Rádio Católica São José. Ele tem um programa que vai ao ar para o Brasil inteiro. Se conseguirmos chegar lá e divulgar isso ao vivo,
Vai ser impossível abafar. Foi nesse momento que escutamos o ronco de motores se aproximando. Não eram motos dessa vez. Era o som grave de caminhonetes pesadas navegando pela estrada de terra. Helena e eu nos entreolhamos, o terror voltando aos seus olhos. Eles nos acharam, sussurrou. Apaguei a lanterna imediatamente e nos escondemos atrás do altar. Por uma fresta na parede de pedra, vi 3 caminhonetes pretas se aproximando da igreja. 6 homens desceram, todos armados, lanternas potentes varrendo a área. A Scania está ali atrás, um deles gritou. Eles estão aqui. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles iam ouvir. Helena apertava a pasta contra o peito, tremendo. Pela primeira vez em 32 anos de estrada, senti medo de verdade. Não medo de acidente ou de assalto, mas medo de morrer por fazer o que era certo. Os homens se dividiram cercando a igreja. 2 entraram pela porta principal, lanternas cortando a escuridão. Helena e eu nos encolhemos ainda mais atrás do altar, rezando para que não nos vissem. Aqui dentro tem vela queimada, um deles disse. Alguém esteve aqui recentemente. Procura direito. Eles têm que estar escondidos. Foi quando me lembrei do que meu avô me contou uma vez sobre aquela igreja. Havia um túnel secreto que os escravos usavam para fugir no século XIX. A entrada ficava atrás do altar, camuflada por uma pedra solta. Tateei no escuro até encontrar a pedra. Estava ali, coberta de musgo, mas solta. Empurrei devagar, tentando não fazer barulho. A pedra se moveu, revelando uma abertura estreita. Helena, sussurrei no ouvido dela, vai ter que confiar em mim. Ela olhou para o buraco escuro e hesitou. Para onde isso leva? Para a liberdade, eu espero. Os passos dos homens se aproximavam do altar. Não havia tempo para explicações. Helena entrou primeiro. Eu a segui, puxando a pedra de volta para o lugar bem na hora que as lanternas iluminaram onde estávamos. O túnel era apertado, úmido, cheirava a terra e mofo. Rastejamos no escuro por o que pareceram horas, mas deviam ter sido uns 15 minutos. Helena ia na frente e eu atrás, empurrando-a quando ela hesitava. A pasta de couro raspava nas paredes de terra, mas ela não alargava por nada. Finalmente, vimos uma luz fraca à frente. Era uma abertura que dava numa gruta natural escondida na mata, a uns 200 metros da igreja. Saímos sujos, molhados, mas vivos. Como você sabia desse túnel? Helena perguntou, limpando a terra do rosto. Meu avô me contou quando era criança. Ele ajudou a construir essa passagem nos anos 50, quando soube da história dos escravos. Disse que um dia podia salvar vidas. Pela abertura da gruta, conseguíamos ver a igreja iluminada pelas lanternas dos homens. Eles procuravam feito loucos, mas não tinham encontrado o túnel. E agora? Helena sussurrou. Seu caminhão tá lá. Como vamos sair daqui? Olhei ao redor, tentando me orientar. Essa gruta dá numa trilha que vai para o sítio do seu Benedito. Ele é gente boa, conhece meu pai desde menino. Se conseguirmos chegar lá, talvez ele ajude. E se ele não ajudar? Aí nós morremos tentando fazer a coisa certa, respondi, surpreendendo a mim mesmo com a determinação na voz. Saímos da gruta devagar, pisando nas folhas secas com cuidado para não fazer barulho. A Mata Atlântica de madrugada é um mundo à parte. Sons que nunca escutei, cheiros que nunca senti, sombras que pareciam se mover sozinhas. Caminhamos pela trilha estreita por quase 1 hora. Helena tropeçava de vez em quando, mas não reclamava. A pasta de couro estava suja de terra, mas ela a carregava como quem carrega o Santo Graal. José Carlos, ela disse num momento que paramos para descansar. Por que você está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Pensei na pergunta por alguns segundos. Porque minha mãe sempre dizia que Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Talvez eu esteja aqui para ajudar você. Ou talvez você esteja aqui para me mostrar que ainda posso fazer diferença no mundo. Ela sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. E ela dizia que quando a gente faz o bem volta multiplicado. Finalmente avistamos as luzes do sítio do seu Benedito. Era uma casa simples, de tijolo aparente,
com uma varanda grande e muitas plantas ao redor. Cachorros começaram a latir quando nos aproximamos. "Quem tá aí?" gritou uma voz rouca da varanda. "Seu Benedito, sou eu, José Carlos, filho do Toninho de Pouso Alegre." "José Carlos, que diabo você tá fazendo aqui a essa hora?" Saiu da casa um homem de uns 70 anos, cabelos brancos, usando camiseta e bermuda, com uma espingarda na mão. Quando me reconheceu, relaxou. "Menino, você me assustou. E essa moça aí?" "Seu Benedito, a gente tá precisando de ajuda. É caso de vida ou morte." Ele nos olhou bem, notou nosso estado deplorado, a sujeira, o medo nos olhos de Helena. "Entrem. Vamos conversar direito." Dentro da casa, simples mas aconchegante, tomamos café quente enquanto contei tudo para seu Benedito. Ele escutou em silêncio, fazendo perguntas pontuais, o senho franzido. "Menino, você se meteu numa roubada brava", disse finalmente. "Mas se é verdade o que essa moça está falando, então é obrigação de todo cristão ajudar." Helena abriu a pasta e mostrou alguns documentos para ele. Seu Benedito colocou os óculos e leu devagar. Conforme lia, sua expressão ficava mais grave. "Isso aqui é coisa do demônio", murmurou. "Envenenar criança por dinheiro não tem perdão." "O senhor pode nos ajudar?" Helena perguntou. "Posso e vou. Tenho uma Ford Ranger velha na garagem. Não chama a atenção como um caminhão. E conheço umas estradas vicinais que vão dar em Belo Horizonte sem passar pela BR. Seu Benedito, se o senhor ajudar a gente, pode correr perigo", avisei. Ele riu, mostrando poucos dentes que ainda tinha. "Menino, tenho 72 anos. Se morrer fazendo o que é certo, vou morrer em paz." Foi nesse momento que ouvimos o ronco distante de motores. Pelas janelas, vimos faróis se aproximando pela estrada do sítio. "Eles descobriram a trilha", Helena sussurrou, o terror voltando ao rosto. Seu Benedito se levantou devagar, pegou a espingarda e verificou se estava carregada. "Vocês saiam pelos fundos. A Ranger está na garagem, chave no contato. Eu vou dar uma conversada com esses visitantes." "Não, seu Benedito. Eles vão machucar o senhor", protestei. "Menino, nasci nessa terra, vivi nessa terra e, se for preciso, vou morrer nessa terra. Mas vocês vão levar essa verdade para onde ela precisa chegar." Helena segurou a mão do velho. "Obrigada, seu Benedito. O senhor é um anjo." "Não sou anjo não, minha filha. Sou só um velho que ainda acredita que o bem vence o mal." Saímos pelos fundos, enquanto os faróis se aproximavam da casa. Na garagem, encontramos uma Ford Ranger branca, velha, mas conservada. Liguei o motor, pegou na primeira. Seu Benedito sabia cuidar das suas máquinas. Pela janela traseira da Ranger, vi seu Benedito na varanda, espingarda na mão, esperando os visitantes. Era a imagem de um homem que tinha escolhido seu lado na batalha entre o bem e o mal. "Vamos, Helena", disse, engatando a marcha. "Não podemos desperdiçar o sacrifício dele." Saímos pela estrada dos fundos, faróis apagados, navegando pela escuridão da mata. Atrás de nós, a casa do seu Benedito se iluminava com lanternas dos perseguidores. Rezei para que eles só fizessem perguntas e fossem embora. "Para onde agora?" Helena perguntou. "Belo Horizonte, pela estrada que só os locais conhecem. E quando chegarmos lá, vamos fazer com que o Brasil inteiro saiba da verdade." A Ranger seguia firme pelas estradas de terra, levando nossa carga mais preciosa que qualquer minério. A verdade que podia salvar milhares de vidas. E eu, um simples caminhoneiro de 56 anos, descobri que às vezes carregar a verdade é a missão mais importante que um homem pode ter. A Ford Ranger cortava a madrugada pelas estradas vicinais de Minas, longe dos olhos da BR-116. Eram quase 4 da manhã, e Helena finalmente tinha adormecido, a pasta de couro ainda apertada contra o peito mesmo no sono. Eu seguia no piloto automático, conhecendo aquelas terras como a palma da mão, mas com a mente fervilhando de pensamentos. A cada quilômetro que nos aproximávamos de Belo Horizonte, sentia o peso da responsabilidade crescer. Não era mais só sobre salvar Helena. Era sobre milhares de famílias que estavam sendo envenenadas sem saber, crianças nascendo doentes, rios morrendo em silêncio, e eu, José Carlos, um simples caminhoneiro de 56 anos, carregava nas mãos o poder de mudar isso.
O celular tocou, me tirando dos pensamentos. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. José Carlos? Era a voz do seu Benedito mais baixa, sussurrando. Você chegou bem? Seu Benedito. Graças a Deus o senhor tá bem. Como conseguiu meu número? Seu pai me deu uma vez. Escuta bem, menino, eles vieram aqui e perguntaram por vocês. Disse que não sabia de nada, que só ouvi barulho de motor na madrugada. Mas eles não acreditaram muito. Revistraram tudo. Meu coração apertou. O senhor tá machucado? Tô inteiro, mas eles disseram que se encontrarem vocês na estrada, não vai sobrar nem o pó. E tem mais uma coisa, José Carlos. Eles sabem do destino. O sangue gelou nas veias. Como assim? Um deles falou no rádio sobre vigiar a Rádio São José em Belo Horizonte. Parece que descobriram o plano. Helena acordou com o tom preocupado da minha voz. O que foi? Perguntou ainda sonolenta. Terminei a ligação e contei para ela. Sua expressão mudou de sono para desespero total. José Carlos, se eles sabem que vamos para a rádio, é armadilha. Padre Miguel pode estar em perigo. Parei a Ranger na beira da estrada. Pela primeira vez desde que começou essa jornada louca, me senti realmente perdido. Helena, se não podemos ir para a rádio, para onde vamos? Ela ficou em silêncio por alguns minutos, olhando os documentos na pasta. Então, seus olhos se iluminaram. Tem outro jeito. Meu irmão Lucas trabalha numa rádio comunitária em Contagem. É pequenininha, mas transmite para toda a região metropolitana. E o mais importante, ninguém sabe da ligação entre nós. Sua família sabe do que você faz? Lucas sabe que trabalho no Ibama, mas não sabe dos detalhes. Ele me ajudaria sem fazer perguntas. Respirei fundo. Era nossa única chance. Onde fica essa rádio? No bairro industrial, perto do centro de Contagem. Mas José Carlos, para chegar lá, vamos ter que passar pela serra. E se eles estão vigiando as estradas principais... Então vamos pela estrada de ferro. Interrompi. Como assim? Tem uma linha férrea desativada que corta a Serra de Ouro Preto até Contagem. Meu pai trabalhou na construção dela nos anos 70. A Ranger consegue trafegar pelos trilhos em alguns trechos. Helena me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você quer dirigir uma picape nos trilhos do trem? É isso? Ou enfrentar eles na estrada? E pelos trilhos, eles nunca vão imaginar. O sol começava a nascer quando encontramos o acesso à linha férrea desativada. Era uma estrada de terra que levava a um antigo pátio de manobras, abandonado há décadas. Os trilhos estavam oxidados, mas firmes, cortando a serra entre túneis e viadutos que pareciam cenas de filme. Calibrei os pneus para ter mais aderência e reduzir a pressão sobre os trilhos. A Ranger, com sua tração 4x4, conseguiu se equilibrar nos trilhos depois de algumas tentativas. Era perigoso, mas funcionava. Isso é loucura, Helena murmurou, mas havia admiração na voz. Às vezes a loucura é o único caminho para a sanidade, respondi, concentrado em manter a picape equilibrada. Seguimos devagar pelos trilhos, a paisagem da serra se abrindo diante de nós como um cartão postal. De um lado, montanhas cobertas de mata atlântica. Do outro, vales profundos onde a neblina ainda dançava. Era bonito demais para um momento tão perigoso. Estava tudo indo bem até chegarmos ao viaduto sobre o Rio das Velhas. Era uma estrutura de ferro e concreto de uns 80 metros de altura, construída nos anos 50. Os trilhos passavam por uma ponte estreita, sem proteção lateral. José Carlos, não tem como passar por aí, Helena disse, olhando para baixo. Se a picape escorregar, não vai escorregar, respondi, mais para me convencer do que para tranquilizá-la. Vou devagar, concentrado. Você reza. Comecei a travessia. A Ranger balançava com o vento, mas os pneus seguravam firme nos trilhos. Estava na metade da ponte quando escutei o som que nunca queria ter ouvido. Helicóptero. Helena, tem um helicóptero vindo na nossa direção. Ela olhou para cima e seu rosto empalideceu. É deles. Logo que encontraram. O helicóptero se aproximava rápido, voando baixo sobre o vale. Em segundos estaria sobre nós, e na ponte não havia onde se esconder. Segura firme! Gritei, pisando fundo no acelerador.
A Ranger disparou pelos trilhos, balançando perigosamente sobre o viaduto. O helicóptero nos alcançou bem quando chegávamos ao final da ponte. Uma rajada de tiros atingiu os trilhos atrás de nós, faíscas voando em todas as direções. Conseguimos sair da ponte e entrar num túnel escavado na rocha. O helicóptero não podia nos seguir ali dentro. Paramos no meio do túnel, corações disparados, respirando o ar úmido e escuro. Eles vão nos esperar na saída, Helena disse. Não se saíssem pela saída errada. Sorri, ligando uma lanterna. Esse túnel tem 3 saídas. Meu pai me mostrou quando eu era criança. Seguimos a pé pelo túnel, deixando a Ranger para trás. Helena carregava a pasta. Eu levava uma mochila com água e alguns documentos mais importantes. O túnel era longo, úmido, cheio de morcegos, mas nos levou exatamente onde eu esperava. Uma saída escondida na mata a 2 quilômetros da entrada principal. Saímos no meio da floresta, longe do helicóptero que ainda sobrevoava a região. Pela mata conseguimos chegar até uma estrada vicinal que levava direto à Contagem. Paramos um caminhão que passava. O motorista, um senhor de uns 60 anos, a princípio hesitou, mas quando expliquei que nossa picape tinha quebrado e precisávamos chegar urgente à Contagem por uma emergência médica, ele concordou em nos dar carona. Sou o Geraldo, disse ele. Trabalho com fretes locais há 30 anos. Não costumo pegar carona, mas vocês têm cara de gente honesta. Durante o trajeto, Helena e eu conversamos baixo sobre como abordar o irmão dela. Decidimos contar apenas parte da verdade inicialmente, para não assustá-lo. Chegamos ao bairro industrial de Contagem no meio da tarde. A rádio comunitária São Judas Tadeu funcionava numa casa pequena pintada de azul, com uma antena improvisada no telhado. Parecia humilde, mas era exatamente o que precisávamos. Lucas, irmão de Helena, era um rapaz de uns 30 anos, magro, óculos de aro grosso, com ar de intelectual. Quando nos viu na porta da rádio, seu rosto se iluminou. Helena, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Ela o abraçou forte. Lucas, preciso da sua ajuda, é muito importante. Entramos na rádio. Era um ambiente pequeno, mas bem organizado. Equipamentos de som, microfones, uma mesa de transmissão e uma pequena biblioteca com livros sobre comunicação e teologia. Lucas, esse é José Carlos. Ele me salvou de uma situação muito perigosa, Helena disse. Prazer, Lucas cumprimentou, mas percebi desconfiança nos olhos dele. Que tipo de situação perigosa? Helena respirou fundo. Descobri um esquema de corrupção no meu trabalho. Gente muito poderosa. Tentaram me matar por isso. José Carlos me ajudou a fugir. Lucas se sentou pesadamente numa cadeira. Helena, que história é essa? Isso é coisa de filme. Infelizmente é real, ela disse, abrindo a pasta e mostrando alguns documentos. E preciso divulgar isso antes que me encontrem. Lucas leu alguns papéis, sua expressão ficando cada vez mais grave. Meu Deus, Helena, isso aqui é bomba atômica. Por isso mesmo preciso da sua ajuda. Posso usar a rádio para fazer uma denúncia ao vivo? Ele hesitou. Helena, se isso for verdade, a gente vai virar alvo também. A rádio pode ser fechada, a gente pode ter problemas. Lucas, interrompi, tem crianças morrendo por causa desse esquema. Se não fizermos nada, mais gente vai morrer. Ele me olhou nos olhos, depois olhou para a irmã. Via a luta interna entre o medo e a consciência. Tá bem, disse finalmente. Mas vamos fazer direito. Vou chamar alguns amigos jornalistas. Se vamos denunciar, que seja com o máximo de alcance possível. Nas 2 horas seguintes, Lucas fez uma série de ligações. Conseguiu que 2 rádios parceiras de Belo Horizonte transmitissem o programa em cadeia. Também chamou 2 jornalistas amigos que tinham contatos na grande mídia. Quando tudo estava organizado, começamos a transmissão. Lucas fez uma introdução séria, explicando que iriam revelar informações de interesse público sobre crimes ambientais. Helena se sentou diante do microfone, nervosa, mas determinada. Quando começou a falar, sua voz estava firme. Boa tarde, meu nome é Helena Santos, sou auditora ambiental do IBAMA. E estou aqui para denunciar um dos maiores crimes ambientais que já presenciei. Por 40 minutos,
Ela contou tudo. A contaminação dos rios, a falsificação de laudos, os subornos, as mortes de colegas. Leu nomes, mostrou documentos, citou números de processos. Eu complementei contando como a conheci, os perigos que enfrentamos, a perseguição. Não mencionei nomes de cidades ou pessoas específicas para proteger quem nos ajudou. Durante a transmissão, o telefone da rádio não parava de tocar. Ouvintes confirmando informações, outros relatando problemas de saúde na família, alguns oferecendo ajuda. Quando terminamos, Lucas estava visivelmente emocionado. Helena, isso vai virar um tsunami. As outras rádios já estão retransmitindo trechos. Foi nesse momento que vimos uma caminhonete preta passando devagar na frente da rádio. Helena se jogou no chão. Eles nos acharam. A caminhonete deu a volta no quarteirão e parou na frente da rádio. 3 homens desceram, um deles falando no celular. Saída dos fundos, Lucas sussurrou. Rápido! Saímos pelos fundos da rádio, deixando Lucas para lidar com os visitantes. O garoto era corajoso, mas tinha medo nos olhos. Na rua de trás, paramos um táxi. O motorista, um senhor simples. Quando Helena ofereceu R$ 200 para nos levar urgente ao centro de Belo Horizonte, não fez perguntas. No caminho, meu celular tocou. Era Lucas. José Carlos, eles revistaram tudo, perguntaram por vocês. Disse que eram jornalistas e que já tinham ido embora. Eles não acreditaram muito, mas não tinham como provar nada. Lucas, você tá bem? Tô, mas eles disseram que se a rádio continuar espalhando mentiras, vai ter consequências. Obrigado por tudo, rapaz, você é um herói. Não sou herói não, só fiz o que era certo. No táxi, Helena segurava minha mão. José Carlos, conseguimos. A denúncia tá no ar. Agora é esperar a justiça agir. E se não agir, aí a gente continua lutando. Porque verdade é como semente. Uma vez plantada, sempre cresce. Olhei pela janela do táxi, vendo Belo Horizonte se aproximar. A cidade onde tudo começaria a mudar. Ou onde tudo terminaria para nós. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Não éramos mais os mesmos. Helena tinha encontrado sua coragem, eu tinha encontrado meu propósito. E a verdade, finalmente, tinha encontrado seu caminho até a luz. O táxi nos deixou no centro de Belo Horizonte, em frente ao edifício do Ministério Público de Minas Gerais. Era início da noite e os prédios comerciais se iluminavam como velas numa catedral urbana. Helena segurava a pasta com a mesma determinação de sempre, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Esperança. José Carlos, depois de tudo que passamos, parece surreal estar aqui, ela disse, olhando para o imponente edifício de vidro e concreto. É o que minha mãe sempre dizia. Deus escreve certo por linhas tortas, respondi, ajustando o terço no bolso. A gente chegou onde precisava chegar. Entramos no saguão e nos dirigimos à recepção. A atendente, uma senhora de meia idade com óculos de grau, nos recebeu com educação profissional. Boa noite, em que posso ajudá-los? Precisamos falar urgente com alguém do Ministério Público sobre crimes ambientais, Helena disse. É uma denúncia grave, com provas documentais. A recepcionista olhou para nosso estado, roupas sujas da fuga pela mata, aparência cansada, com certa desconfiança. O atendimento para denúncias é durante o expediente comercial. Vocês podem retornar amanhã às 8 horas. Senhora, não temos até amanhã, insisti. É questão de vida ou morte. Pessoas estão sendo envenenadas neste momento. Ela hesitou, mas algo em nossas vozes a convenceu. Aguardem um momento. Fez algumas ligações, falou baixo e finalmente retornou. Doutor, Roberto Mendes, o promotor de plantão, pode recebê-los, mas será rápido. Subimos ao 10º andar. Dr. Roberto era um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, expressão séria mas atenta. Seu escritório era forrado de livros de direito e tinha uma vista panorâmica da cidade. Boa noite, sou o Dr. Roberto Mendes. Entendo que tem uma denúncia urgente. Helena se apresentou, mostrou sua identificação do IBAMA e começou a contar a história. Doutor, Roberto a interrompeu várias vezes para fazer anotações e pedir esclarecimentos.
Quando ela abriu a pasta e mostrou os documentos, sua expressão mudou completamente. "Meu Deus", murmurou, examinando um laudo falsificado. "Isso aqui é evidência de crime ambiental qualificado. Vocês têm ideia da gravidade do que estão denunciando?" "Tenho, doutor", Helena respondeu. "Por isso, 3 colegas meus já morreram." Dr. Roberto se levantou e caminhou até a janela. "Helena, se tudo isso for verdade, e pelos documentos que estou vendo parece ser, vamos deflagrar uma das maiores operações ambientais da história de Minas." "O que isso significa?" perguntei. "Significa que a partir de agora vocês entram em proteção de testemunhas. Significa que vamos pedir prisão preventiva de todos os envolvidos. E significa que a mineração Vale do Aço vai ser fechada imediatamente." Helena começou a chorar. Não de medo, mas de alívio. "Doutor, tem crianças morrendo. Famílias inteiras doentes." "Eu sei, Helena, e vamos resolver isso. Mas preciso que vocês fiquem num local seguro enquanto organizamos tudo." Dr. Roberto fez uma série de ligações. Em menos de 2 horas, a operação estava sendo montada. Agentes da Polícia Federal, técnicos do IBAMA, peritos ambientais. A engrenagem da justiça finalmente estava se movendo. Ficamos na sala do promotor até de madrugada, dando depoimentos detalhados, organizando as evidências. Por volta das 5 da manhã, Dr. Roberto recebeu um telefonema que mudou sua expressão. "Era o delegado da Polícia Federal", disse desligando. "Prenderam o diretor-presidente da mineradora tentando fugir do país. Estava no aeroporto com uma mala de dinheiro." Helena sorriu pela primeira vez em dias. "Conseguimos, José Carlos. Realmente conseguimos. Mas Dr. Roberto tinha mais novidades. E tem mais. A denúncia de vocês na rádio repercutiu nacionalmente. Já temos jornalistas de São Paulo, Rio e Brasília pedindo entrevistas." O caso virou manchete. Nos dias seguintes, ficamos numa casa de proteção da Polícia Federal em Belo Horizonte. Era uma residência simples, num bairro classe média, vigiada 24 horas por agentes federais. Ali, acompanhamos pela televisão o desenrolar da operação que ficou conhecida como Águas Limpas. No primeiro dia, foram cumpridos 23 mandados de prisão. Executivos da mineradora, funcionários do IBAMA, políticos, empresários. O segundo escalão do esquema de corrupção desmoronou como castelo de cartas. No segundo dia, as atividades da mineração Vale do Aço foram suspensas. Mais de 800 funcionários foram dispensados, mas Dr. Roberto já tinha articulado com o governo estadual um programa de recolocação. No terceiro dia, começaram os trabalhos de despoluição do Rio Doce. Equipes de técnicos de várias universidades iniciaram o mapeamento da contaminação para desenvolver estratégias de limpeza. Mas foi no quarto dia que recebemos a notícia que mais me emocionou. Dr. Roberto chegou à casa de proteção com um sorriso largo. "José Carlos, Helena, tenho uma notícia que vai alegrá-los", disse, sentando-se na sala simples. "O seu Benedito está bem. Não só está bem, como virou herói nacional." "Como assim?", perguntei. "Ele deu entrevista para a Globo contando como ajudou vocês. A história dele correu o Brasil. Um fazendeiro de 72 anos enfrentando criminosos para defender a verdade. Virou símbolo." Helena riu, enxugando lágrimas. "Seu Benedito merece todo o reconhecimento." "E tem mais", Dr. Roberto continuou. "Receberam uma ligação do Palácio do Planalto. O presidente quer conhecer vocês dois pessoalmente." Fiquei sem reação. Um simples caminhoneiro de Pouso Alegre sendo recebido pelo presidente da República? "Doutor, tem certeza?" "Absoluta. Vocês vão ser condecorados por serviços prestados ao meio ambiente e à cidadania." Uma semana depois, estávamos em Brasília. O Palácio do Planalto era ainda mais imponente do que imaginava. Helena usava um terno emprestado, eu vestia meu melhor traje, calça social e camisa branca que comprei especialmente para a ocasião. A cerimônia foi simples, mas emocionante. O presidente, rodeado de ministros e assessores, fez um discurso sobre a importância da coragem civil e da defesa do meio ambiente. José Carlos Ferreira e Helena Santos representam o melhor do povo brasileiro.
disse ele. Há coragem de fazer o que é certo, independente dos riscos pessoais. Quando recebi a medalha, pensei na minha mãe, no seu Benedito, em Lucas, em todos que nos ajudaram. A medalha não era só minha, era de todos eles. Depois da cerimônia, Helena e eu conversamos no jardim do palácio. E agora, José Carlos, o que você vai fazer? Voltar para a estrada, respondi sem hesitar. Mas não vai ser igual. Como assim? Descobri que posso fazer mais que carregar carga. Posso carregar esperança. Posso ajudar gente que precisa. Helena sorriu. Você sempre fez isso, só não sabia. Nos dias seguintes, várias oportunidades apareceram. Convites para trabalhar no governo, em ONGs ambientais, até proposta para escrever um livro. Mas meu coração estava na estrada. Voltei para Pouso Alegre numa Scania nova, branca como a anterior, mas equipada com comunicação via satélite e adesivos de ONGs ambientais. O governo de Minas tinha criado um programa especial. Caminhoneiros voluntários que, além de fazer seus fretes, ajudavam a fiscalizar crimes ambientais nas estradas. Era perfeito para mim. Continuava fazendo o que amava, mas agora com um propósito maior. Helena entrou no programa de proteção à testemunha e foi relocada para outro estado. Nos falamos esporadicamente por telefone seguro, mas sei que está bem, trabalhando numa nova função no órgão ambiental federal. 3 meses depois de tudo acabar, recebi uma ligação que me emocionou. Era do seu Benedito. José Carlos, menino, você virou famoso. Seu Benedito, como o senhor está? Tô ótimo. Até ganhei uma aposentadoria especial do governo por ter ajudado na operação. E sabe de uma coisa? Não me arrependo de nada. Nem eu, seu Benedito, nem eu. Hoje, 2 anos depois, continuo rodando pelas estradas do Brasil. Mas não sou mais o mesmo José Carlos de antes. Carrego no peito uma consciência diferente, uma responsabilidade maior. Ajudei a denunciar outros crimes ambientais, sempre em parceria com as autoridades. Salvei 3 caminhoneiros de assaltos, dei carona para dezenas de pessoas necessitadas e, sempre que posso, conto minha história para jovens motoristas. Porque aprendi que a estrada não é só asfalto e quilometragem. É um caminho de encontros, de escolhas, de oportunidades para fazer a diferença. No retrovisor da minha Scania, junto com o terço da minha mãe, agora tenho a medalha que recebi em Brasília. Não por vaidade, mas para lembrar todos os dias que cada um de nós pode ser instrumento da justiça. A mineração Vale do Aço foi fechada definitivamente. O Rio Doce está sendo despoluído gradualmente. As famílias afetadas recebem tratamento médico e indenização. Não é perfeito, mas é progresso. E eu continuo sendo José Carlos Ferreira, 56 anos, de Pouso Alegre. Caminhoneiro por vocação, justiceiro por acaso, cristão por convicção. Semana passada parei numa lanchonete na BR-116, no mesmo trecho onde conheci Helena. O frentista, um rapaz jovem, me reconheceu. O senhor é o José Carlos da televisão? Sou, mas sou só um caminhoneiro fazendo sua parte. Posso tirar uma foto? Minha mãe não vai acreditar. Tiramos a foto. Quando ele ia embora, chamei. Rapaz. Sim, senhor. Se algum dia você vir alguém precisando de ajuda na estrada, para. Você nunca sabe se não é Deus testando o seu coração. Ele sorriu e acenou. Entrou no posto e provavelmente esqueceu o conselho em 5 minutos. Mas plantei uma semente. E sementes com tempo e fé sempre germinam. Hoje à noite vou chegar em casa em Pouso Alegre. Vou visitar o túmulo da minha mãe e contar para ela que seu filho virou instrumento de Deus para fazer justiça. Ela sempre dizia que eu ia longe. Nunca imaginei que seria tão longe quanto isso. E você que está me ouvindo, lembra do que falei no começo? Se inscrevam no canal, comentem de onde estão ouvindo, porque histórias como essa precisam ser contadas, compartilhadas, multiplicadas, não porque eu sou especial, mas porque cada um de vocês pode ser o próximo José Carlos, a próxima Helena, o próximo seu Benedito. Porque no final das contas, não importa que carga você carrega no seu caminhão da vida. O que importa é que tipo de pessoa você escolhe ser
quando a estrada testa seu caráter. E se um dia você estiver dirigindo pela BR-116 e vir uma Scania branca com um caminhoneiro de cabelos grisalhos, pode acenar. Talvez seja eu, continuando minha missão. Porque a estrada nunca acaba. E enquanto houver injustiça no mundo, haverá gente disposta a carregar a verdade até onde ela precisa chegar. Que Deus abençoe a todos vocês. E lembrem-se, façam sempre o que é certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Até a próxima história, meus amigos. Até a próxima.